Bom dia. Essa semana tivemos uma imersão na indústria de robótica para a construção civil. No Brasil, como em todo mundo, existe uma grande crise de mão de obra e principalmente a mão de obra tende a ir mais para o setor industrial, e esse setor de construção sofre muito a falta de pessoal especializado nesse serviço mais rude. E hoje se busca mais trabalhos mais limpos, mais conectados e menos com o ambiente rústico da obra. Quando a gente pesquisou na China, os 5 top, que a rigor, depois fomos pesquisar a nível internacional, não são menos também do que os líderes internacionalmente. O que se vê aqui, eu comecei a fazer em cada um, comecei a fazer um vídeo, comecei a preparar esse vídeo. Depois eu percebi que eles todos têm equipamentos muito semelhantes e não teria sentido eu replicar um equipamento de pintura de um e o equipamento de pintura do outro. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui onde eu vou compilar por tipo de atividade, por tipo de tarefa, e vou botar, enquanto eu falo, vou botar alguns vídeos de diversos fornecedores. A gente já mapeou, já sei qual é que são os melhores, já sei qual é que são os top, e então em cima desse resultado da qualidade de trabalho da máquina, a gente vai fazer pesquisas futuras atendendo as demandas que ocorrerem. Também que não supere a expectativa do mercado, porque aí vai extrapolar no preço, mas a gente tem que cuidar uma combinação qualidade e preço. Então a gente começa por produtos que não vão incomodar estando do outro lado do mundo. Existiu sempre uma grande demanda e existiu uma explosão de demanda depois dos anos 2008 por ali, onde o mercado procurou uma alternativa mais segura para botar o dinheiro. Isso foi crescendo e em função disso em Foshan nasceu uma empresa com 8 mil funcionários, trabalhando na pesquisa de robô para construção, isso há 5 ou 6 anos atrás. Então é fácil imaginar o investimento que existe em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, uma empresa enorme, com uma linha de produção muito enorme, a linha de usinagem com controle numérico, é uma coisa fantástica. Quando deu o problema da Evergrande, que estourou a bolha imobiliária, arrastou muita gente. E hoje a gente foi lá visitar e existe um parque de máquinas, de protótipos, uma coisa inimaginável. E ela teve que encolher. Então, ao encolher, saíram diversas lideranças técnicas que tinham ali à disposição, que foram iniciar outras empresas paralelas, levando toda aquela tecnologia buscada ali. E a gente visitou essas empresas aí. Bom, para entrar no caráter prático agora, o que se tem hoje no mercado? Vamos começar pelo piso. Tem 2 empresas, dessas 5, tem 2 que trabalham no piso, máquinas de preparação do piso, concretagem. Essas 2 têm um nível de qualidade bastante semelhante, e tem uma que é um pouco melhor. Quando houver uma pesquisa em cima de preço, a gente vai começar a diferenciar isso. Segundo lugar, assentamento de piso cerâmico, ou piso de pedra. Tem uma delas que foca bem no assentamento de piso cerâmico, muito boa, e dentre todas, para mim, essa aí é hoje que lidera em termos de qualidade de equipamento, resistência de equipamento, durabilidade de equipamento, para mim lidera essa aí. Olho para a máquina eu tenho, ela tem uma outra máquina bem mais robusta, porque requer muito mais potência de sucção para segurar a pedra, para pedras mais espessas, para um uso mais técnico, um chão de fábrica, onde vai ter uma grande pressão. Então tem a máquina mais leve para assentamento de piso e a máquina mais pesada. Nessa aí tem um que é bom e os outros não, os outros ficaram um pouco mais restritos. Ninguém pode fazer todas as máquinas porque evolui muito, requer muita pesquisa, muito desenvolvimento, muito custo para isso. Isso vai se construir na medida que consolidar um tipo de máquina, aí cresce para o outro e assim ela vai crescendo aos poucos, mas como ela nasceu já explodida, se mostrou que não era a estratégia correta. Ela teve que encolher para agora reconstruir. Depois tem outra, máquinas de polimento com ferramenta diamantada, que te faz o piso polido. Digamos que tu quer um piso sem
sem revestimento e polir o cimento. Depois nós vamos para a parede. Começa pelo chapisco. Primeiro ela pulveriza o chapisco. Daí depois ela volta e aplica o reboco. E outra máquina que já vem com o reboco de baixo. Ela não precisa o chapisco para aderir o reboco na parede, porque ela vem pressionando aqui e ela vai subindo já com o reboco pressionado por ela. Essa solução aqui, que é praticamente um pulverizador, um jateamento de chapisco na parede. Eu achei muito interessante. O próximo passo depois do reboco curado seria o desempenho. São máquinas de lixamento com ferramental apropriado para um trabalho mais pesado, como o desempenho da superfície. Seguindo ao desempenho, eu estou dizendo da minha pesquisa em máquinas. Quem trabalha com construção civil vai ter um conhecimento mais profundo e talvez até diferente disso. Depois vem a aplicação da massa corrida, o stuck, também aplicado pela máquina, aplica o gesso com pistola e vem atrás a espátula alisando ele. Posterior ao stuck, posterior à massa corrida, vem outro lixamento com uma lixa mais fina que retira todas as imperfeições, deixando a parede pronta para pintura. E aí entra a parte da pintura que é a máquina mais, digamos, menos complicada, porque pintura é uma coisa muito bem dominada. Então a máquina ela tem a movimentação, um sensoriamento de áreas já permite isso. Quando chega numa viga, ela inclina para fazer a parte de baixo da viga e depois ela volta a terminar. Uma coisa importante: desempenho, massa corrida, lixamento e pintura, todos eles têm uma sonda, pode ser substituída essa sonda aqui, no caso da pistola, por outro tipo de equipamento, como aqui, por exemplo, essa polidora de parede, tem o equipamento de passar de massa corrida, tem o equipamento de desempenho, e esse aqui no caso é para polimento. Para gesso, para massa corrida já praticamente é uma máquina só. Para lixamento é uma, para desempenho e lixamento é outra, e então isso vem vindo, vem evoluindo. E isso vai acabar unificando, todo mundo no mesmo sentido, unificando o corpo da máquina para as diversas utilidades, mudando só a ponta. E aí a última que eu disse há pouco, que era a que eu vi melhor qualidade, é que está mais na frente disso. Ela tem braços robóticos mais robustos, mais resistente ao ambiente construtivo, e ela está buscando essa durabilidade. Provavelmente vão ser as máquinas um pouco mais caras, mas vão ter uma durabilidade muito grande, e eles estão trabalhando muito nessa diversificação do uso da máquina. Ou seja, tem uma máquina base, que também não é uma máquina base, são três, né? Uma máquina com uma superfície horizontal pequena para apartamento, para ambiente até 3,20 metros. Então ela precisa de pouca superfície de apoio, trabalha até 3,20 metros. Outra máquina para 4,60 metros, que ela tem um pouco mais base, e a outra de 6 metros, que na verdade é 5,60 metros, 5,90 metros, que chamam de 6 metros porque a sonda sobe um pouco mais. Então essa sim tem uma base robusta, uma base pesada para contrabalançar o equilíbrio, mas ela é pouco móvel dentro de apartamento. Catálogos, vídeos e tudo a gente tem disponível aqui. Uma grande atenção que eu prestei foi na máquina de gesso e na máquina de pintura, um ponto crítico. Quem for pesquisar isso tem que cuidar. Na máquina de gesso e na máquina de pintura, tu tem quebras de turnos ao meio-dia e no final do dia. Essa máquina tem que ser limpa, porque o gesso seca e a pintura seca. Do ambiente, do container da tinta usada até a saída da pistola tem que estar limpo. Então nós encontramos máquinas que o interior era completamente liso, fácil de limpar.
outra que é liso, mas é profundo, tu só pode contar com a pistola, ou seja, se tu trabalhar até meio-dia, não limpar e voltar à tarde, provavelmente uma pistola não vai remover o gesso. Então tu teria que ter uma ação manual mais forte ali. E aí, se ela é muito profunda, tu já tem dificuldade de chegar lá no fundo. E vimos máquinas muito bacanas, muito desenvolvidas, uma das máquinas mais bonitas, porém, o container da tinta tem um agitador no meio, e esse agitador tem 2 anéis, e esses anéis também com agitação. Ou seja, quando tu vai limpar, em primeiro lugar, se tu limpar por pressão, tu tem que jogar a pressão de cima para baixo, mas o ferro que faz o anel, a pressão entra aqui, e vai até aqui, e vai até aqui. Aqui embaixo tu não consegue entrar. Então tu tem que fazer uma baita de uma manobra, uma baita de uma ginástica. O fabricante diz, não, é fácil de limpar, joga água dentro. Não é. Não é porque a gente sabe que tem gente que ao meio-dia vai esquecer de limpar, volta depois do meio-dia e continua a trabalhar e no final do dia limpa a máquina, mas aquela casquinha que ficou depois do meio-dia tá ali. No final da tarde pode acontecer a mesma coisa. E num dia que o cara pegar e sair correndo, ou tiver muita pressa, ou esquecer, ou tiver um funcionário muito novo, alguém que não saiba, e no dia seguinte tu volta, tu vai estar com gesso seco lá dentro, tu vai ter um problema. Então isso é uma coisa muito importante a ser cuidada na hora de pesquisar essas, mas são os detalhes que quem trabalha com a construção sabe que são experiências que eu já tive e que eu observei aqui, que tem gente que faz liso, tem gente que faz complexo e tem gente que faz um container separado, o próprio balde da tinta. Quer dizer, tu só tem que soprar água no tubo, que para mim foi a situação ideal. Nessa área as máquinas são muito customizadas. E isso na hora de negociar, também pode se negociar uma customização desse tipo de coisa. Em princípio, é isso, é o que tem disponível, é isso. Contrapiso, revestimento de piso, chapisco, reboco, desempenho, massa corrida, lixamento de massa corrida, pintura. E aí temos um caso especial de uma máquina de pintura montada numa grua para pintar o edifício. Tu pode pendurar lá em cima, foi também, de todos eles, foi a única que nos mostrou isso. Tu pode pendurar em cima do prédio e tu vem pintando o prédio de baixo para cima, né? Com a máquina faz isso. Também é um caso especial. E fora disso, em termos de construção civil, é o que existe hoje. Depois nós aproveitamos a viagem e fomos visitar a Unitree, que produz os robôs, começou com os quadrúpede, que a gente chama de cachorrinho, mas eles chamam de quadrúpede, e o quadrúpede serviu de base para a pesquisa de botar ele em pé, para ele se movimentar em pé. Dali nasceu o bípede. Tu imagina quantas juntas mecânicas tem uma máquina dessa, milhares do tamanho de uma pessoa, ou seja, é uma juntinha metálica mínima que qualquer areia, qualquer coisa que entrar aqui desgasta. Então, tudo vem uma evolução. Daqui 3 anos nós vamos estar com um robô dentro da indústria, dentro do ambiente industrial trabalhando. Isso eu tenho certeza absoluta. Pelo estado que eu vi, pelos vídeos que eu postar aqui, dá para ver que em 3 anos está dominado. O robô vai fazer tudo. Hoje já faz muito, mas ainda é sensível. Ainda são mecanismos muito sensíveis, muito delicados e muito precisos. Para fazer um robô dançar e não cair, ele não cai. Tu pode chutar para fazer o que tu quiser, ele não cai. Ele tem um sensoramento de equilíbrio que é uma coisa do outro mundo. Mas já os quadrúpedes já tem, que eu subi em cima de um, já tem para o ambiente industrial para carregar coisa para cá e para lá até 100 quilos. E uma coisa muito interessante, ele sensora todo o ambiente, ele faz uma sensorização de todo o ambiente em todos os itens que compõem as normas de segurança brasileira. E aí que é um outro vídeo que eu vou tentar fazer hoje ainda, sobre normas de segurança controladas pelo robô. Então, eu acho que na área de construção civil, hoje é isso, daqui meio ano vai ser muito mais do que isso, a gente vai estar constantemente nos atualizando e com demandas do mercado vai nos dirigindo qual o caminho andar.
E com o interesse do mercado também vai nos trazer a certeza de que estamos botando nosso tempo, nosso investimento, a nossa pesquisa em uma coisa que no Brasil é aceita e que no Brasil é necessária. Aqui na China, se tu olhar que hoje se computa mais ou menos 12 mil pessoas dessas empresas aqui que nós visitamos, 12 mil pessoas produzindo robô de construção civil, significa que não é um laboratório, não é videozinho para o YouTube e não é brincadeira. Significa que é um mercado consolidado, consumidor comprando, embarcando, usando e melhorando. No Brasil, nós temos um problema fiscal, temos um problema tributário, temos um problema de custo, então demora um pouco mais para chegar, mas vai chegar. Vai chegar com tudo, e vai chegar com todo o conhecimento acumulado na China, que é o que a nossa empresa faz hoje. Todo o conhecimento acumulado na China, reverter em economia de tempo e reverter em economia de pesquisa para o mercado brasileiro. A gente busca o estado da arte aqui, a gente espera esse estado da arte chegar numa escala industrial e a gente leva para o Brasil. Estamos à disposição, centauros na China, vem para a China, vem com centauros.